Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Estamos aqui na cadeira do Dr. Newton Zirbes para mais um programa aqui da JPTV. Tudo bem, Newton? Tudo bom, tudo certo. Hoje nós vamos conversar sobre os primórdios, ou pelo menos a questão que envolve aí os dentistas, odontólogos dos anos 50 e 60, e nós vamos ilustrar através do seu Antonico Mugem, que foi o primeiro dentista formado em Montenegro, né, Newton? Verdade. Quais lembranças tem dele? Olha, o seu Antônio Mugem, Era uma figuraça, né? conhecido pelo apelido de Tonico, Antonico Mugem, como todas as cidades e todas as profissões tem uma pessoa que se destaca, outros se destacam pela sua personalidade, sua maneira de agir, e outros por serem figuras pitorescas, né? O seu Antônio Mugem era um dos que iniciaram a odontologia com os dentistas formados. Foi o primeiro dentista formado na cidade. E a odontologia ainda estava numa situação assim que não se usava, não se tinha anestesia, né? Certo. Então, os conhecimentos da odontologia daquela época eram muito poucos. Bom, mas na cidade ele veio para cá, que o pai dele já era daqui, o irmão daqui, e se estabeleceu justamente nesse terreno aqui onde eu estou. Certo. E eu comecei a trabalhar na casa que ele morava e trabalhava. É uma amizade antiga do meu avô, o Liberaldo, com o seu Antonico. O seu Antonico era irmão da dona Noca Weissamer, casada com o seu Arno Weissamer, que eram vizinhos aqui. Certo. E então o histórico, assim, rápido, para deixar claro, o meu avô, ele naquela época, existiam os dentistas práticos licenciados, dentistas que recebiam uma licença para trabalhar como barbeiro, como qualquer outra profissão, e aprendiam uns com os outros. E meu avô saiu de Montenegro com em torno de 18, 19 anos e foi a Porto Alegre, pegou um vapor aqui no porto, no nosso cais aqui, e tinha um endereço de um dentista e ficou 2 anos aprendendo. Voltou de lá, de Porto Alegre, e veio conversar com o seu Antonico Mugem para trabalhar com ele. E o seu Antonico, aquela figuraça, né, de cantar versinho para todo mundo, com um casaco dele com os 2 bolsos meio arriados assim, uma latinha de bala num lado e outra de rapadura do outro. Então ele conversava e sempre uma figura alegre, todo mundo, o pessoal todos gostavam dele, prestativo na comunidade, claro, né? Quando precisavam dele, até na delegacia ele ia para ajudar as pessoas, né? E então meu avô trabalhou com ele um período e fizeram uma amizade muito boa. Basta ver que no futuro, quando eu estava para me formar, meu avô adquiriu esse terreno com aquela casa antiga dos herdeiros do seu Antonico Mugem, que até nós temos na cidade hoje. O seu Antônio Mugem, ele teve vários filhos, e dentre eles a dona Elisa Mugem Arpini, casada com o seu Arpini, e que foi uma pessoa muito influente na cidade. Diretora da biblioteca, né? Na parte cultural, né? Mas a parte pitoresca do seu Antônio Mugem, do seu Antonico, era justamente a atuação dele na profissão. O consultório dele não tinha sala de espera. O sujeito entrava na porta, tinha uma escadinha, e ele já ia dizendo: toma um chimarrão aqui, ó, come a rapadura ali e tal, ia atendendo e contando piada, e o que mais ele gostava era de dizer verso. Então, então perguntavam, ele chegava do lado assim: como é teu nome? Tu dizia Adriano. Quando ele terminava de dizer Adriano, ele já dava um versinho rimando com Adriano, né? E assim por diante, né? Mas, e ele então, as coisas que o pessoal gravou muito, ele deixava a pessoa às vezes de boca aberta e ia no banco trocar selo. Só que às vezes ele esquecia. E então, essas coisas assim, mas não por maldade. Era a maneira dele lá, ele se intertia com um, com o outro, ele brincava com todo mundo. E às vezes alguém lembrava ele, perguntava, né? O senhor não deixou ninguém lá, mas pá! Aí ele ia embora, né? Assim, ó, ele não tinha vergonha de sentar na calçada e pegar o modelinho de gesso e dar uma gastadinha no modelo ali. E ir já brincando com um, com o outro que passavam. Claro. E então esse dentista, ele deixou o nome
gravado justamente pela parte pitoresca dele e pela alegria de viver, né? E o respeito que ele tinha com todas as pessoas, né? Gostava de agradar as pessoas, né? Então, era um senhor assim, quase 2 metros de altura, né? E ele sofreu justamente por ser alto, né? Com problema de varizes nas pernas, né? E que o pessoal chama de erisipela, né? Que as pernas ficam inchadas e tal. E é interessante que quando nós adquirimos, meu avô adquiriu a casa, na entrada, no corredor, tinha 2 riscos, assim, 2 buracos quase do chão do seu Antônio Mugem caminhar ali, né? Caminhava arrastando os pés. Caminhava arrastando os pés, né? E o fato que ele era muito conhecido por dar balas para os clientes, né? Sim, naquela época os conceitos de odontologia variavam muito, mas já se tinha um conceito de que os alimentos que produziam cárie, que auxiliam na formação da cárie, mas ele, naquele sentido, ele gostava muito de doce, né? E oferecia uma balinha de funcho ou uma rapadura. Né? Rapadurinha feita em casa, né? E a esposa dele também era uma pessoa fora de série, né? Uma pessoa muito calma, muito quieta, 1,5 metro de altura, assim. Eles eram um casal bem desproporcional, né? Mas ela também era uma figura muito querida, né? Bom, essa história, ela se passou na década de 60, né, Newton? Não, o seu Antônio, ele deve ter vindo para cá na faixa, assim, entre 1915 e 1920. Que ele iniciou na profissão aqui. Eu, por exemplo, quando guri conheci ele já estava naquela fase de parando de trabalhar, né? Praticamente não trabalhava. Teu avô já estava com ele, né? Não, meu avô já tinha. Já tinha saído. Meu avô nasceu em 1904, então em 1920 a 25 por aí, ele iniciou na odontologia, foi a Porto Alegre, aprendeu e veio, começou aqui com o seu Antônio. Então na década de 60 o seu Antônio hoje já estava terminando. Terminando. Praticamente assim, ó, quando eu iniciei a trabalhar, que meu avô comprou aqui esse terreno e reformamos o prédio, ele já tinha falecido. E foi em 71 que eu me formei, né? Então, na realidade, ele deve ter falecido assim, entre 1960, por aí, nessa faixa. Assim. Tá certo. Bom, legal, Newton. Mais uma história trazida pelo Newton Zirbes aqui na cadeira do dentista. Muito obrigado mais uma vez, Newton. Bom, a gente volta na semana que vem, né? Tá bom. Ok, obrigado. Certo.